confiantes no trabalho da divina providência, de estar conosco em nosso lar, nos dando amparo e a sustentação, para que juntos possamos realizar mais um culto do Evangelho em nossa casa, com propósito de trabalho para a limpeza e harmonização do interior e exterior do nosso lar. Rogamos ao Cristo Jesus que os seus ensinamentos sejam instrumento maior para a nossa edificação íntima, que a evangelização do nosso espírito seja alcançada através das mensagens que recebemos para a realização do culto do Evangelho em nosso lar. Que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, bálsamo curativo, necessário para limpeza e alívio de todas as dores que nós ainda carregamos no corpo e na alma. Que a água colocada para ser imantada seja abençoada com as energias do mais alto, se tornando em comunhão com as energias primárias da terra, esta fonte divina que alimenta as necessidades do corpo e do espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 75, Esperança. Abaixo uma epístola que está no livro de Paulo. Está lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Paulo diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E é através desta mensagem que Emmanuel traz para nós a mensagem de hoje e com ela um convite para que nós possamos ter esperança de que somos capazes de buscar no Evangelho de Jesus as bênçãos e oportunidade para a nossa autoiluminação. E assim inicia Emmanuel com a mensagem de hoje. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores, mas existe a luz interior que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina o alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem
ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. E por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido, até hoje, as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Vejam que Emmanuel fala para nós da esperança. E o que é a esperança? Segundo o dicionário, a esperança é a expectativa confiante de um resultado positivo, ou é a crença na realização de um desejo. É o sentimento de que algo muito desejado irá acontecer. Já para a doutrina espírita, a esperança é um estado de espírito que impulsiona-nos em ações que nos conduz para o futuro, alcançando o nosso objetivo maior de autoiluminação de nós mesmos. Kardec diz também que a fé é mãe da esperança e da caridade. E aqui nós concluímos, através destes breves comentários, que a esperança é um dínamo que nos impulsiona para frente. É um estado de ânimo que nos ajuda a vencer todas as nossas limitações. É uma energia renovadora. E quem está por trás de todo esse sentimento de ânimo, desta energia que nos impulsiona, que nos renova todos os dias? É Jesus. Quando nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Mas para que nós sejamos aliviados deste fardo que muitas vezes carregamos em nossas costas, alimentado pelo nosso desânimo, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de esperança, Jesus. E por que Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei? É porque Jesus carrega em suas costas o jugo leve e suave do amor, da bondade, da fraternidade e da caridade. E nós, tendo Jesus como nosso mestre, modelo e guia, nos cabe buscar em seu evangelho
todos os ensinamentos que nos ajudam a nos livrarmos deste fardo pesado que muitas vezes, pelas nossas escolhas, colocamos em nossas costas. Nós somos a nossa autocura, nós somos a nossa autolibertação. Cabe a nós modificarmos o rumo da nossa caminhada através das nossas escolhas, alicerçando a nossa fé de forma racional, buscando o Cristo Jesus como mestre, como professor de nossas almas, para nos livrarmos de tudo aquilo que se torna obstáculos em nossa vida, para vencermos as dificuldades, sejam elas materiais ou espirituais. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte, façamos o trabalho de buscar todos os dias, tirar de nosso caminho estes obstáculos, sermos operários de nossa alma, vencer as nossas limitações, construir uma fé raciocinada, para que nos momentos de dificuldade, a que todos nós estamos suscetíveis, que a nossa fé não seja vacilante e que a esperança seja este dínamo divino que nós temos do nosso lado, esta energia que nos impulsiona através da ação, trabalhar para vencer todas as nossas limitações. E aqui, Emmanuel diz: a esperança é a luz do cristão, ou seja, de todos nós, independe se nós somos católicos, evangélicos, espíritas. O importante é que todos nós somos cristãos. E ele continua: nem todos conseguem por enquanto o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Então veja que a esperança é um tesouro comum, ela é um estado de espírito e cabe a cada um de nós de manter acesa essa chama do amor que nós denominamos de esperança, para vencermos muitas vezes a dificuldade que encontramos nas relações interpessoais dentro do nosso lar, a dificuldade que nós encontramos de vencer as relações interpessoais no nosso trabalho, agindo com amor, com bondade, com serenidade, principalmente com os irmãos de mais difícil convivência. A esperança nos impulsiona para que possamos buscar caminhos e meios de conquistar tudo aquilo que nós almejamos para a nossa vida, em todos os aspectos, no âmbito material, de buscar a nossa formação, num curso superior, naquilo que nos traz alegria e prazer, de buscar a prosperidade no trabalho, de sermos a nossa autocura quando nós estamos padecendo pela enfermidade. Mas Emmanuel prossegue,
Diz assim: nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. E novamente nós lembramos de Jesus quando diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. E se nós somos cristãos e nos denominamos como mensageiros e operários do Cristo, nos cabe seguir o exemplo de Jesus e aliviar o fardo dos nossos irmãos. No momento da dor, se pudermos aliviar o sofrimento do outro, levando remédio para que a dor se abrande, que seja feita a vontade de Deus. Se pudermos ajudar aquele irmão que está passando por dificuldades, pela escassez do trabalho, dos recursos para alimentar a sua família, por que não nos unirmos para ser a esperança de que o pão de cada dia não falte para atender a necessidade daquela família? Se o nosso irmão está desesperançado, por que não tornar o seu jugo mais leve, levando os recursos sagrados da oração como medicamento de tratamento e de cura para o espírito que está em desalento? Por que não sermos a esperança daquela criança pobre que sonha em ter um brinquedo para alegrar os seus dias? Por que não engrossar as correntes humanas do amor, da bondade, da fraternidade e aliviar o fardo daqueles que perderam a esperança? Por que não acreditarmos que podemos fazer a nossa parte e tornar o jugo dos nossos irmãos mais leve? Por que não sermos a semente do amor e da fraternidade para com nós mesmos? Isso se chama esperança. É acreditarmos que somos capazes de trabalhar para alcançarmos o voo divino das gaivotas que alcançam o sol. Por que não acreditarmos que somos capazes de buscar nos nossos esforços e na esperança a oportunidade de utilizarmos a terra como escola bendita para a iluminação do nosso espírito? E quando retornarmos à casa do Pai, levarmos em nossa bagagem tudo aquilo que conquistamos ao longo de nossa jornada: a fé, a bondade, o amor, a fraternidade. Por que não alimentarmos a esperança de que podemos contribuir com o Cristo Jesus e fazer com que a terra seja boa e justa, não só para nós, mas para todos os nossos semelhantes? Por que não confiarmos em Deus e acreditarmos que nossas orações
podem tocar os céus e sermos operários do Cristo Jesus, fazendo com que o campo eletromagnético da Terra seja bom para nós e para todos os nossos semelhantes. Então, que façamos a nossa parte e que buscamos todos os dias alimentar a esperança de que somos capazes de buscar a nossa luz interior enquanto peregrinos da terra. E assim, agradecendo a Deus e a Jesus pela mensagem de hoje, onde o Cristo nos convida a sermos operários de sua vinha e trabalharmos para alimentar a esperança dos nossos irmãos, no que tange o amor, a bondade, a fraternidade e a caridade. Vibramos paz e luz para nossa comunidade, amor e esperança. Pedimos a Deus que as casas de oração seja ponto de luz, de amor e de esperança para todos aqueles que buscam o alimento não só do corpo, mas do espírito. Vibramos paz e luz para nossa família, para os nossos consanguíneos. Que Deus abençoe aqueles que retornaram à casa maior e que nós possamos estar junto com os nossos consanguíneos, vibrando amor, perdão, bondade, fraternidade e esperança, de nos alimentarmos na fonte divina dos ensinamentos do Cristo Jesus. Agora apresentamos ao Criador, através dos amigos celestiais, todos aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados, que possamos auxiliá-los e juntos trabalharmos para vencer as querelas do passado, que nossa casa seja escola de bênçãos, fonte de paz, de amor e de luz, de ensinamentos. Que nossa casa tenha neste momento, através do nosso trabalho em comunhão com a espiritualidade maior, as energias renovadas. Que estas energias sejam o alimento da nossa família para alcançarmos a paz, a luz, a bondade, a fraternidade, o amor e a justiça. Que estas energias que alcançamos no interior de nosso lar esteja no nosso quintal, atendendo as nossas plantas, nossos animais de estimação. Que nossas vibrações de amor alcancem o ambiente de trabalho, atendendo a cada um dos companheiros de jornada. Que tenhamos esperança de uma convivência pacífica e harmoniosa com aquele irmão de mais difícil convivência no trabalho. E é chegado o momento do passe. Que Deus abençoe, que através da espiritualidade maior, o passe seja um bálsamo curativo e renovador de nossas forças, tratamento de todas as mazelas que ainda carregamos no corpo e na alma. Que o passe traga para nós a esperança de termos alcançado a saúde do nosso corpo e do nosso espírito, para prosseguirmos a jornada em comunhão com Jesus. Que a água que colocamos para ser abençoada com as energias do mais alto, receba as energias primárias da terra, se tornando nessa fonte que alimenta as necessidades do nosso corpo e do nosso espírito. E agora pedimos a Jesus que nossas vibrações de amor alcance todos os lares, que a esperança Jesus esteja no lar daqueles irmãos em vulnerabilidade social, pela falta do trabalho, do pão de cada dia, da moradia segura, do agasalho. Que as mãos humanas leve os benefícios da esperança para atender essas famílias. Que a esperança chegue através das vibrações e do passe à distância, aquelas famílias que padecem pela enfermidade dos seus entes queridos.
que o passe seja fonte de amor e de esperança para a cura destes irmãos. Que a esperança ilumine os corações que choram pela dor do luto. Que a oração seja o link sagrado, atendendo aqueles irmãos que retornaram à casa do Pai maior. Que a esperança, Senhor, esteja em todos os lares que se perderam pela maledicência, pela discórdia, pela ganância. Que a esperança seja o alimento sagrado para que haja a promoção do perdão, do amor, da bondade, da fraternidade, para que estas famílias se unam novamente. Que a nossa esperança seja neste momento de tocar os céus, para que haja paz, amor e luz na terra, pelo fim das guerras. Que a esperança chegue aos corações que hoje passa pela experiência da guerra, passando a dor, fome, passando pelas misérias, pelas doenças incuráveis. Cura, Senhor, todos estes irmãos que neste momento perderam as esperanças de encontrar a paz. Ilumina os corações com essa chama sagrada da esperança e do amor, da bondade e da fraternidade. Abençoe a nossa pátria, o mandatário maior do nosso estado, nosso município. Abençoe, Senhor, toda a humanidade que perece na terra pela falta da esperança. Consola todos os corações adormecidos que esqueceram de buscar em Ti, Jesus, a força do amor, da fé, da paz, da luz e da esperança. E assim, rogamos que esteja conosco Cristo Jesus. Quando temos a esperança de alcançarmos o Pai, através da oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é Teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, Jesus, muito obrigada, Mãe, por mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que a semana vindoura seja cheia de paz, de luz, de amor e de esperança para todos nós. Que assim seja.